Boa tarde, pessoal. Vamos fazer aqui a correção da nossa atividade de história e aí já fica marcado para sexta-feira a nossa avaliação dessa parte do conteúdo. Eu vou colocar aí as páginas do livro para vocês estudarem. Vamos lá, nossa primeira questão, né, falando sobre Esparta. Quais eram as classes sociais em Esparta? Eu resolvi colocar aqui bem resumido. Em Esparta havia três grupos sociais. O grupo dos espartanos, que eram considerados iguais, né, dos periecos e dos ilotas. Eram os três grupos sociais, as três classes sociais existentes na cidade de Esparta. Nossa segunda questão: que regime político vigorava em Esparta? Em Esparta vigorava o regime oligárquico, que só concedia a cidadania aos espartanos que fosse descendente dos dórios, né? Aquele primeiro grupo lá social que nós falamos na primeira questão. Os espartanos eles eram considerados descendentes dos dórios e por isso eram considerados iguais, né? Os melhores. Então somente eles tinham cidadania dentro do regime político oligárquico. Regime político oligárquico significa vem da palavra oligárquico, vem da palavra oligarquia, que significa governo de poucos, enquanto democracia é governo do povo, ou seja, governo da maioria das pessoas. Na oligarquia significa governo de poucos. No caso aqui de Esparta, era o governo que conduzido apenas pelos cidadãos espartanos. Qual era a importância dos ilotas, né, na sociedade espartana? Os ilotas eram os servos do Estado, né, eram os escravos do Estado e trabalhavam para os espartanos. Então a importância deles é que eles eram os responsáveis por a realização de todos os trabalhos manuais dentro da cidade de Esparta. Né? Enquanto eles realizavam os trabalhos manuais, os cidadãos, que eram os espartanos, tinham tempo para se dedicar aos esportes, ao treinamento militar, né? À vida militar, que a cidade de Esparta era, sobretudo, uma cidade guerreira. A nossa quarta questão: indique uma diferença entre o sistema político persa e o sistema político grego. Né? Então vamos lá. Na Pérsia, né, no Império Pérsia, o poder era centralizado por um monarca, ou seja, um rei, cujos súditos não tinham direito à participação política. Né? Então, em toda a Pérsia, lá, muitas cidades que tinha na Pérsia, não havia ali poderes independentes. Todos eles tinham devia obediência, né? O poder no geral do Império Persa ele era centralizado na figura do monarca. E as pessoas não tinham nenhum tipo de participação política. Todas as decisões eram tomadas por esse monarca. Ao passo que na Grécia, né, diferente do que acontecia na Pérsia, na Grécia o governo ele era descentralizado, ou seja, a administração ela cabia ao chefe de cada polis, de cada cidade, não havia um governo centralizado, né, e a administração dessas cidades elas eram feitas com base na participação ativa dos cidadãos. Né? Os cidadãos iam para a rua, para a praça pública, debater as principais decisões das cidades, que impactavam a vida dos cidadãos. A nossa quinta questão: qual foi a causa das guerras médicas? Né? Lembra que médicas é porque os gregos chamavam os persas de medos. E por isso os persas chamaram esses conflitos entre Pérsia e Grécia de guerras médicas. Né? Então as guerras médicas elas foram causadas pela resistência das polis, ou seja, das cidades gregas, ao expansionismo persa. O Império Persa estava em expansão. Quando chega na região da Grécia, conquistar na Grécia, houve uma resistência por parte das polis gregas a essa tentativa do Império Persa de conquistar e de anexar. Né? Na época, o Império Persa era o rei era o Dário I. Então, essa tentativa de conquistar a Grécia deu início às chamadas guerras médicas. Nossa sexta questão:
qual é a relação entre o crescimento e o poderio ateniense, ou seja, o desenvolvimento ateniense no século V a.C., e as guerras médicas. O crescimento de Atenas se deu porque Atenas ela acabou como a principal cidade liderando a Confederação de Delos, que foi a reunião das cidades gregas, que lembrando que as cidades gregas elas eram independentes, né, eram cidades-estados, então elas foram reunidas sob a liderança de Atenas para combater os persas, né? Só que o problema é que uma vez concluída a guerra contra os persas, quando acabou essa guerra, a cidade de Atenas passou a utilizar os recursos, né, da confederação para o seu crescimento. Todos os recursos dessa união de cidades, né, os tributos que essas cidades pagavam, a cidade de Atenas passou a utilizar, né, investindo na própria cidade de Atenas. E além disso, ela lançou mão do seu poderio militar, seu exército que tinha, para coagir, ou seja, para impedir que as cidades aliadas, as cidades que faziam parte da Liga de Delos, deixassem a Liga, abandonassem a Liga. Atenas começou a usar o seu poderio militar para evitar a saída das outras cidades da Liga, e que assim continuasse pagando impostos, né, oferecendo soldados para o seu exército, e isso fez com que Atenas crescesse muito, se desenvolvesse muito ali no século V a.C. Sétima questão, quais foram as principais forças combatentes na Guerra do Peloponeso? Tivemos, aí a Guerra do Peloponeso já é após a Guerra Persa, né? A Guerra do Peloponeso é uma guerra entre as cidades, cidade-estado grega, né? Com a liderança de Atenas, algumas cidades se revoltam, se reúnem em torno de Esparta, né, sob a liderança de Esparta, formando a Liga do Peloponeso. E essas duas forças se opõem, né, no combate que é conhecido como a Guerra do Peloponeso, né, que foram, de um lado, a Confederação de Delos, que era liderada por Atenas, aquela que foi feita para combater os persas, né, então ela continuou existindo. Muitas das cidades elas se revoltam contra Atenas e formam uma outra liga, que é a Liga do Peloponeso, e com a liderança de Esparta. E aí é o embate entre essas duas ligas que dá início à chamada Guerra do Peloponeso. E aí, quais foram as consequências da guerra que a Guerra do Peloponeso teve para a Grécia? Né? Ela causou um desgaste imenso, porque era uma guerra entre as próprias cidades gregas, né? E eles acabaram perdendo muitos recursos. Então, isso fez com que as cidades gregas enfraquecessem e se tornassem bastante vulneráveis, fracas, né, diante das investidas do Alexandre o Grande, né, o rei da Macedônia. E aí, após esses conflitos, né, entre as cidades gregas, elas enfraquecidas foram dominadas por um grande império que surgia ao norte da Grécia, que era o Império Macedônio. Eu vou deixar as questões aí logo abaixo, vocês corrigem a atividade e poste a atividade corrigida no card de devolutivas. Isso contará com presença nas aulas referentes a esse assunto. Até a próxima aula.